pessoal, tudo bem com vocês? Nossa motivação aqui é de falar com vocês um pouquinho sobre esse processo da criação de filhos, né? Educação de filhos. Inicialmente, dizer o seguinte: eu não sou terapeuta, não tenho formação, não sou psicólogo, a Luciana também não é a área de formação dela, então vamos deixar isso bem assentado inicialmente. E dizer o seguinte: o que nós trazemos somos educadores, naturalmente, né? Mas o que nós trazemos aqui para compartilhar é fruto da experiência, da vivência e também de um senso de responsabilidade muito grande com o processo de educação dos nossos filhos. Naturalmente que de repente um especialista poderia trazer outras perspectivas que de repente poderiam enriquecer muito mais esse processo de entendimento e de vivência dele, né, o processo da educação dos filhos, mas não é o caso. Nós estamos aqui para partilhar experiências, né, porque tratamos esse tema com extrema responsabilidade. Não é? É isso, Lu? É isso aí. Olá, pessoal. Não temos, né, uma experiência vasta na área como psicólogos e tudo mais, mas a gente tem a vivência, né, do dia a dia com duas crianças em casa e a responsabilidade, né, de cuidar das crianças, a responsabilidade do dia a dia, né, das crianças. Maravilha. Então, o que acontece? Se você dá uma olhada aí na nossa playlist, nós até no final desse vídeo nós vamos deixar aí o link para vocês poderem observar a nossa preocupação de ir aprendendo na medida que o carro está andando, sabe? As coisas vão acontecendo assim. Até porque, digamos, né, convenhamos, quando uma criança nasce, não é como você... não vem uma bula, né? Um manual de instrução, um tutorial, né? Não vem tutorial, né? E cada caso é um caso, cada situação é uma situação, né? Então a gente vai na vivência com aquela responsabilidade, com aquele amor, com aquele cuidado, vivenciando e tentando dar o direcionamento, mas é uma tarefa realmente extremamente difícil de fazer, tá? Feita essa observação, a gente entende que tem alguns gargalos, né? Alguns aspectos que a gente pode tomar, dar a ele, né, uma atenção maior, porque através desses gatilhos, né, a gente pode conseguir perceber coisas que estão acontecendo na mente da criança, a partir do comportamento dela, e isso vai nos ajudando a entender os processos e interagir com eles, né, porque há uma necessidade de interação. Nós estamos vivendo atualmente uma situação muito particular no caso da Júlia, não é isso, Luciana? Exatamente. A Júlia está com 10 anos. Então, ela não é mais criança, só que ela não é adolescente ainda, né? Na realidade, a pré-adolescência, que antes, né, começava com os 12 anos de idade, hoje a gente percebe que está vindo cada vez mais cedo. E muitas vezes, né, quando a pessoa está mudando, né, está indo para essa adolescência, pré-adolescência, várias coisas vão mudando nela. E ela vai ficando também um pouquinho mais quieta, né? Um pouquinho mais calada. Então a gente tem que ficar muitas vezes questionando, né? Perguntando o que está acontecendo, como estão as coisas, como está a escola, os amigos, se está tudo bem. E muitas vezes eles não querem falar, né? Mas com um jeitinho, né, a gente acaba, né, conseguindo tirar algumas coisas. E é uma fase que a gente precisa conversar muito, né? Essa parte da comunicação é muito importante. Embora tenha crianças que tenham personalidades completamente diferentes. Algumas são mais caladas, mais introvertidas, outras gostam de falar, gostam de conversar, são extrovertidas. A gente tem que conhecer, né, na realidade, como é a criança, como é o filho, e através disso a gente vai conseguindo, né, colher informações com eles. Exatamente. E ao mesmo tempo a gente tem o caso do Murilo, que tem 8 anos, né? Então eles têm uma convivência muito bacana, são muito alegres, são crianças que têm uma dinâmica muito boa, aproveitamento de escola, enfim, são crianças que estão num patamar de normalidade num processo de desenvolvimento, né? E aí tem a ideia, né? Ah, Júlia, eu sou a mais velha, né? Às vezes, né?
E ele, mãe, o pai, eu sou o mais novo e tal. Então ali você tem um detalhezinho, sabe? Coisas pequenas, mas que tem que ser cuidadas, tem que ser trabalhadas, porque não existe o melhor e o pior. Ambos são filhos, né? E a gente tem que dar essa atenção. A Júlia, particularmente, está nessa dinâmica que a Luciana acabou de mencionar, né? Inclusive na questão do vestuário, né? O tipo de roupa que ela está querendo agora, o corte de cabelo, algumas atividades que são mais infantis, ela não quer, está rejeitando, sabe? Algumas lojas que às vezes nós frequentávamos, ela já não tem mais interesse naquele loja de brinquedo, por exemplo, é uma coisa que para ela, ela vai se sentindo, né, cada vez mais distante. Então, e ao mesmo tempo um processo novo que está se abrindo para ela de adolescente, só que ela também não conhece esse mundo, esse universo novo, né? E mais os processos biológicos que estão acontecendo no corpo dela, essa coisa toda. Enfim, gente, é um desafio gigante, tanto com ela nessa fase, quanto com o Murilo também, que está chegando, né? E é nesse aspecto que a gente quer destacar um ponto fundamental, né? Que é o aspecto da comunicação, né? Abrir canais de comunicação. Está permanentemente se comunicando, porque ela entra num processo de fechamento, o outro está num processo de expansão. Então, sabe, entender essa dinâmica, e eu acho que entender com os olhos, né, ver o comportamento, como é que está se comportando, o que está mudando, para a gente tentando se adaptar também a esse momento, né? E a questão dos gostos, até por alimentos, gente, é um processo muito dinâmico, muito grande. E aí eu tive a minha adolescência, todos nós passamos por esse período, né? E hoje a gente percebe com muita clareza que eu acho que algumas barreiras que a gente tem hoje poderiam ter sido eliminadas ou nem terem existido se houvesse uma atenção maior, uma preocupação maior. Enfim, não estamos responsabilizando ninguém, mas apenas são frutos da experiência da gente, e achamos que nós vamos compartilhar isso, né? A necessidade de atenção com o processo de crescimento dos filhos, no primeiro aspecto, que é o aspecto da comunicação. É isso aí. E na realidade, é o que acontece, eu acho que independente da idade que a criança tenha, né? Independente se é 8 anos a idade do Murilo, se é 10 anos a idade da Júlia, se a criança tem 5 anos, se já está indo para uma adolescência, um 14 anos, seja o que for. Nós pensamos, né, que essa parte da comunicação ela é muito importante, porque se a criança, né, o adolescente, ele não conversa com os pais, ele tem algumas dúvidas, e essas dúvidas ele vai tirar com os amigos, ele vai tirar essas dúvidas com outras pessoas. E muitas vezes essa pessoa não tem uma vinculação tão grande, né, com o seu filho. Então é importante, né, que os filhos eles vejam os pais como os melhores amigos. E sempre que tiver dúvidas, que tiver algum tipo de problema, é deixar a porta aberta. Né? Tem conversas que não são fáceis, a gente sabe disso. Né? Tem conversas que é muito difícil de você fazer, você fica tomando cuidado com as palavras. Às vezes a gente mesmo não tem muitas respostas sobre um determinado assunto, mas é sempre bom deixar, né, as portas abertas. Venha aqui, se eu não souber, se eu não conseguir responder, a gente vai pesquisar junto, a gente vai ver junto. Eu tenho dificuldade para conversar sobre certos assuntos. Vamos pesquisar algum vídeo na internet, alguma coisa que seja interessante, que seja educativo, alguma coisa que vá fazer a diferença. Porque todo mundo sabe, na internet tem coisas boas e tem algumas coisas que não são tão boas assim. Então procurar um conteúdo bom, um conteúdo bacana, né, para até mostrar para a criança. E às vezes é até legal, você está falando alguma coisa, depois você se baseia, né, em algo que tem na internet para confirmar aquilo. Ó, tá vendo? Não sou só eu que estou falando, né, essa pessoa está falando isso também. Então dá um respaldo maior para aquilo que a gente está falando. Mas o importante é o que os filhos nos vejam como amigos. Se tiver dúvidas, questões que queiram conversar, independente do assunto, eles saberem que os pais estão dispostos, né, estão lá para ajudar, para conversar. Porque o importante é a gente estar junto, né? Estar sempre junto do filho.
Mas muitas vezes você pode estar falando, nossa, mas eu trabalho a semana inteira, né? Eu não tenho tempo, né, para conversar, eu não tenho muito tempo, né, para estar, né, fazendo isso. Mas o tempo que tiver com a criança, com o filho, é bom dedicar aquele tempo, né, de corpo e alma, né, estar realmente junto, ser um tempo de qualidade. E não simplesmente, né, tá perto, mas cada um tá lá no celular vendo alguma coisa. Você tá junto, mas ao mesmo tempo não está. Né? Pessoal, nós vamos encerrar o vídeo, tá? Nós teremos outras oportunidades, temos assim, a gente compartilha muito, eu e a Luciana, esse processo, então a gente entendeu que é o momento da gente trazer esse conteúdo para vocês e paulatinamente a gente vai estar compartilhando outras questões, tá? Então esse aqui é apenas o início de um processo. Eu destacaria o seguinte, olha, se nós não cuidarmos das crianças e não educarmos os nossos filhos, como disse a Luciana, o mundo aí fora irá educar. E hoje tem um componente muito forte também, um potencial, uma força de educação, de formatação, de hábitos que é a internet. Né? Inclusive o YouTube, que nós utilizamos agora para transmitir esse conteúdo para você. Os nossos filhos aqui em casa, eles utilizam a internet nos finais de semana. Durante a semana a gente estabeleceu esse limite com eles, essa regra com eles. Durante a semana não tem celular, mas nos finais de semana a gente deixa eles tranquilos, né? Uma hora dessa nós vamos compartilhar algumas experiências assim, dramáticas que nós já tivemos com a Júlia no que diz respeito à internet. Isso é assunto para um próximo vídeo, tá? De assédio, uma coisa bem assim, mas a gente compartilha isso numa outra experiência, num outro momento, tá? Por enquanto, nós deixamos essa recomendação, comunicação, tá? Abra os ouvidos, os olhos, né? Acompanhe, porque se nós não fizermos, o mundo fará e a internet fará. Tem coisas maravilhosas na internet, mas tem coisas também de péssima qualidade, conteúdos horríveis. Em volta e meia eles até mostram pra gente isso, tá bom? Pessoal, essa é a nossa mensagem de hoje. Deixamos um forte abraço para vocês. Se você gostou do nosso conteúdo, deve fazer o quê, Luciana? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e coloque nos comentários também, se você achou interessante a nossa conversa. Maravilha, nós estamos para criar a nossa comunidade, onde nós teremos as nossas lives, teremos, enfim, uma série de coisas muito interessantes, de espaços muito interessantes para nós dialogarmos sobre esses processos. As crianças continuarão com seus vídeos alegres e descontraídos. E é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.